Olá a todos, meu nome é Renner, sou engenheiro agrônomo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Dari. Hoje a gente vai falar mais um super tema voltado ao nosso agro, que é a irrigação na agricultura. Então eu vou abordar alguns aspectos voltados aos principais métodos e sistemas presentes na irrigação. Eu vou abordar também em relação às principais estratégias e desafios e muito mais. Para começar já peço que você deixe seu joinha, o like, o joinha ajuda muita gente, faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho, venham até aqui no canal, serve como um incentivo para a gente estar produzindo cada vez mais também. E além disso, se inscreva no canal, ative o sininho, que vocês vão ser sempre informados quando a gente estiver lançando vídeos novos. Além desses vídeos que eu estou lançando, tem nosso outro professor que é o Danilo também, que ele está fazendo vídeos, ele faz mais vídeos voltados a opiniões, a análises voltadas ao agro, que está muito interessante. E além disso também tem as nossas lives semanais. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, a gente tem uma live no formato de um aulão voltado a um tema do agro. Então, para você ser informado, para você estar acompanhando essas lives com a gente, já se inscreva no canal, ative o sininho que você vai ser informado. Beleza? Então vamos lá. Irrigação na agricultura, estratégias e desafios. A irrigação ela se caracteriza como um recurso que é fundamental para a questão da produtividade agrícola. Ela também ela gera uma lucratividade maior e ela também gera uma maior segurança no desenvolvimento da cultura ali implantada. Porque não dá para ficar dependendo somente ali da chuva para você ter um sucesso na plantação. Porém, não basta ter só a questão da irrigação. É preciso saber administrar a irrigação, pois o manejo errado pode gerar grandes prejuízos. Então, o ponto primordial é você ter um sistema de irrigação, de preferência um sistema de qualidade, com bons maquinários, uma boa estrutura e, consequentemente, saber manusear, saber administrar da melhor maneira para que ela tenha um resultado satisfatório na sua lavoura. Primeiramente, eu vou abordar o que é a agricultura irrigada, qual que é a importância da agricultura irrigada e quais são os seus principais aspectos. Em primeiro lugar, a irrigação ela é uma técnica de fornecimento de água que ocorre de forma artificial para suprir a deficiência total ou parcial das águas nas plantas. E, portanto, para você fazer o uso dessa irrigação em áreas agrícolas, é necessário utilizar uma série de equipamentos e técnicas específicas que eu vou estar abordando agora para vocês. Essa técnica de fornecimento de água tem alguns objetivos que eu vou estar listando. Dentre os principais objetivos, se caracteriza a minimizar os riscos climáticos e meteorológicos, que é igual você tem anteriormente. Não dá para você ficar dependendo somente da questão climática, se vai chover ou não. Então você tem que ter essa segurança, e essa segurança nessa questão da umidade, de levar a água para a planta, ocorre por meio do processo de irrigação. Outro objetivo é aumentar a produtividade, que acaba sendo uma consequência, reduzir percas na produção e também auxiliar na aplicação dos insumos, que ocorre muitas vezes por meio do processo de fertirrigação. Atualmente no Brasil possui cerca de 7 milhões de hectares irrigados e o Brasil ele tem uma grande capacidade de multiplicar isso. O Brasil hoje ele consegue até triplicar essa área de forma sustentável. Porém, só que para ser eficiente, a agricultura irrigada ela deve ser feita com muito planejamento, monitoramento e também uma gestão correta desse processo de irrigação. Só que será que vale a pena investir realmente na cultura irrigada? Porque assim é necessário você estar realizando um investimento, sim. Eu já até listei os determinados benefícios, mas será que na ponta do lápis vale a pena? E a resposta é simples. Uma água for fornecida de maneira correta, ela faz toda a diferença na produtividade do setor agrícola. Então, claro, você tem que fazer um investimento. Às vezes o investimento não é um investimento tão barato, mas o retorno ele tende a ser muito mais vantajoso do que se você se manter sem um sistema de irrigação
ou então o gasto que você vai ter no investimento, ele logo vai ser recompensado só com um aumento da produtividade e os ganhos que você vai ter com a sua lavoura. Então, esse investimento ele é extremamente necessário nas regiões, principalmente onde ocorre uma escassez maior de água, principalmente em regiões que essa escassez ocorre durante a maior parte do ano, e também são úteis nas demais localidades, que podem ser usadas principalmente como uma forma complementar nos períodos mais secos, nos períodos de estiagem. Ou seja, não tem, a menos que tenha um local que chova o ano todo, que no Brasil não ocorre. Então, em locais que há uma estiagem por maior tempo, ele é essencial. Nesses locais que não ocorre tanta estiagem assim, ele pode servir como uma forma complementar. Agora, eu vou abordar de forma prática quais são os principais métodos e sistemas presentes na agricultura irrigada. Então, eu vou abordar o que é cada um desses métodos, quais sistemas estão presentes dentro desses métodos e quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles. A agricultura, basicamente, ela conta com 4 métodos de irrigação, ou seja, são 4 modos de agir, de você disponibilizar a água para a planta. Esses são o método de superfície, método de aspersão, o método de localizada e também o de subsuperfície ou subterrâneo, pode ser denominado das duas formas. E já os sistemas, eles se relacionam com a disposição e o funcionamento das partes dos métodos. Sendo assim, cada método ele pode apresentar 2 ou mais sistemas. Então, agora eu vou listar quais são esses sistemas e cada um desses sistemas estão presentes em um desses métodos que eu listei anteriormente. Esses sistemas podem ser os sistemas de sulco, de inundação, de gotejamento, mecanizado, microaspersão, sistema de convencional, de elevação do lençol freático e também de mesas de subirrigação. E no planejamento, a escolha do método e o sistema ideal primeiramente, antes de você realizar essa escolha, é preciso levar em consideração alguns aspectos, como, por exemplo, questão do solo, questão do clima da região que a sua lavoura está inserida, topografia da região, topografia da propriedade, a cultura ali inserida, qual que é a necessidade de água para aquela cultura ali em específico e quais são as fases de desenvolvimento do cultivo ali presente. E além dessas necessidades, objetivos e a disponibilidade financeira e tecnológica de cada produtor e também a disponibilidade de água. Porque não adianta nada você ter todo um sistema ali mecanizado, ali presente, tudo conectado junto, e você não ter disponibilidade de água na área. Não vai funcionar de nada. Então, o ponto primordial é você fazer essas análises, principalmente se tem água na área, e a questão do solo, para a partir disso você verificar qual o método, qual o sistema mais adequado para você estar implementando aí na sua propriedade. E para decidir qual que é o melhor, que atende às necessidades da sua lavoura, é preciso analisar também quais são as vantagens e as desvantagens de cada um desses métodos e desses sistemas. E a seleção adequada, ela possibilita redução dos riscos de empreendimento e, além disso, ele proporciona também uma potencial melhora na questão da produtividade e também da qualidade ambiental. Agora eu vou estar listando cada um desses métodos e, igual eu comentei, eu vou estar abordando quais são as suas principais vantagens e também as suas desvantagens. Então vamos iniciar pela irrigação por superfície. Já mostrando visualmente, daqui a pouco eu até mostro uma imagem melhor, mas essa é a imagem de fundo, que é um exemplo de como ocorre a irrigação por superfície. Esse, no caso, são sulcos, né? Então seria um sistema por sulcos, que eu vou estar comentando melhor. Então, a irrigação por superfície, ele é um método que se caracteriza como um método mais antigo e é um método um dos mais utilizados no Brasil e também no mundo. Nele, a distribuição de água ela ocorre por gravidade
através da superfície do solo, ou seja, a água ela é aplicada ali diretamente no solo. E os sistemas utilizados nesse método são os de sulcos, que podem ser construídos no contorno da propriedade, ou então em declive, ou então até mesmo o sistema de inundação, que ele ocorre principalmente na cultura do arroz. Agora, em relação às suas vantagens. As vantagens principais voltadas à irrigação por superfície é que o método ele requer equipamentos simples e fáceis de operar, ou seja, não existe toda uma mecanização, equipamento ali. É fácil de você estar implementando ele na sua propriedade, na área. Ele tem um menor custo fixo e operacional quando comparado aos outros métodos de irrigação. Sofre pouco efeito de vento, ou seja, pode estar ventando bastante ali que ele não vai ter um efeito potencial sobre esse método, esse sistema de irrigação. Não interfere também nos traços culturais ali, o manejo dele ali não vai influenciar fortemente nesses traços culturais que você deve realizar na cultura ali presente. E também permite a utilização de água com sólidos em suspensão ali. Não precisa ser uma água ali totalmente filtrada ali, algo mais limpo, mais puro, diferentemente de um sistema por gotejamento ou de sistema até mesmo de aspersão. Só que também tem as suas desvantagens, que acaba sendo até bastante. Entre as principais desvantagens, se caracteriza que a técnica ela depende das condições topográficas. Então, por exemplo, caso a propriedade que você mora não for uma propriedade com uma topografia linear, pode-se dizer um solo reto, assim, uma área reta, for um declive, dificilmente você vai conseguir estar implementando esse sistema. A partir disso, ele requer uma sistematização do terreno, utiliza muita água, ou seja, caso a sua propriedade, a região que você está, se caracteriza por não ter um grande potencial de água, dificilmente você vai conseguir estar implementando esse método, esse sistema. Não é recomendado para solos excessivamente permeáveis, porque senão ocorre um escoamento superficial muito forte dessa água. Requer um planejamento e um manejo adequado, caso contrário pode apresentar uma baixa eficiência de distribuição de água e também tem um pouco apelo comercial por utilizar poucos equipamentos. Agora, o segundo método que eu vou abordar é sobre a irrigação por aspersão. A irrigação por aspersão pode-se dizer que é uma das mais conhecidas no mundo. Quando se fala de irrigação, até para uma pessoa mais leiga, que não conhece tanto, ela já pensa nessas aspersores, porque além da agricultura é utilizado em jardins, é utilizado em praças, é utilizado em campos de futebol, ou seja, é um sistema que ele é muito utilizado dentro da agricultura e também fora dela. Então, vou falar um pouquinho sobre a irrigação por aspersão. Nesse método de aspersão, os jatos de água eles são lançados no ar e eles caem sobre a cultura, simulando como se fosse uma chuva. E ele é recomendado principalmente para solos com alta permeabilidade e também com uma baixa disponibilidade de água. E os sistemas de aspersão eles podem ser ou convencional, por aspersores comuns ou mecanizados, ou então em autopropelidos e pivôs centrados. Em relação às suas vantagens, se caracteriza principalmente por ter uma grande facilidade em adaptação a diversas condições de solo, topografias e culturas também. Ela tem uma maior eficiência na distribuição de água, se comparado com o método de superfície, por exemplo. Ele tem uma possibilidade de ser automatizado, ou seja, não tem a necessidade de você estar ali verificando, ligando, desligando. Você pode automatizar esse sistema ali, colocar um tempo pré-delimitado, a hora que você quer que irriga, ou seja, tem essa questão da facilidade. Ele pode ser transportado para outras áreas, caso haja uma mudança ali de planejamento ou de local de implantação da cultura. É fácil para você estar fazendo essa mudança. E essas tubulações elas podem ser desmontadas e removidas da área, que é igual o tópico anterior também. A você mudar de um local para o outro existe uma facilidade muito grande. Só que também tem as suas desvantagens. Como principal desvantagem se caracteriza os custos de instalação e operação, que são mais altos do que o método de superfície, por exemplo.
pode favorecer muito a questão do aparecimento de doenças em algumas culturas e interferir com tratamentos fitossanitários. Então, é um cuidado que se deve ter, principalmente, por exemplo, em relação ao acúmulo de umidade, que pode gerar, às vezes, doenças fúngicas, principalmente. Não deve se ficar atento nesse aspecto. E também pode sofrer influência das condições climáticas, principalmente a questão de ventos fortes. Igual você tem na irrigação por superfície, uma das vantagens é que a questão climática, principalmente os ventos, não influenciavam tanto. Aqui já é o contrário. Se por acaso os aspersores estiverem funcionando e tiverem ventos muito fortes, isso vai impossibilitar, inviabilizar a realização de uma boa irrigação na área. Agora, outro sistema de irrigação também que é muito conhecido e muito utilizado, que é o método de irrigação localizada. No método de irrigação localizada, a água é aplicada com os emissores em apenas uma fração do sistema radicular das plantas, formando aquela faixa úmida bem aonde que está a cultura ali presente. E esses emissores, eles podem ser pontuais, que são denominados gotejadores, lineares, que é o tubo poroso, ou também chamado de tripa, ou então superficiais, que são os microaspersores. E a distribuição de água ocorre através do solo. Por isso, suas características físicas e estruturais é que vão acabar definindo quanto e quais emissores vão ser necessários para estar fazendo uma aplicação uniforme em cada cultura ali presente. E os sistemas mais usados dentro desse método de irrigação localizada é os sistemas por gotejamento, microaspersão e gotejamento subsuperficial. Agora, em relação às suas vantagens, que também são diversas vantagens, por isso que ele é tão utilizado. Entre essas principais vantagens, se caracteriza que ela permite uma automação total, o que requer um menor emprego da mão de obra na operação. Tem também uma grande facilidade de instalação, de reparo. Evita o aparecimento de doenças por não molhar a parte aérea, ou seja, o molhamento ocorre no solo, né? Na parte do sistema radicular ali da cultura. O solo ele é umedecido na proporção correta, ou seja, você pode destinar ali o volume de água mais ideal para a cultura que ela necessita. Ocorre também o fornecimento regular de água, que até mesmo em locais onde o recurso não está disponível em abundância, ou seja, se o local em que está implementada ali a sua cultura, a sua propriedade não tem uma disponibilidade tão grande de água, esse método ele é recomendado porque ele não utiliza muita água na sua disponibilização. E também ela permite que o adubo seja fornecido junto com a água, em que é denominado de sistema de fertirrigação, onde você consegue disponibilizar o adubo por meio da água da irrigação, ou seja, você faz esses dois tratos, você irriga e você aduba ao mesmo tempo. Já em relação às desvantagens, são poucas desvantagens, mas especificamente se caracterizam como duas, que é primeiramente o custo inicial, que é relativamente alto, e outra desvantagem é que pode apresentar problemas de entupimento de mangueira, também algo que ocorre muito e que se deve ficar bem atento, e também requer uma mão de obra especializada, porque existe uma dificuldade principalmente na implementação. Mas depois que você pega a prática ali, se torna muito, muito, muito simples. E outro método de irrigação é o método de irrigação que não é tão utilizado, que é denominado de irrigação subterrânea. Basicamente, no método de irrigação por subsuperfície, a tubulação e os emissores eles são colocados abaixo da superfície do solo, assim a água é aplicada quase que diretamente na raiz da planta. Nessa imagem aqui da apresentação, ela demonstra mais ou menos como ocorre esse método de irrigação. Aqui no caso a gente vê a cultura do milho, a gente vê essa fração de solo, e como é possível ver no canto aqui intermediário direito da imagem, uma tubulação, que ela está por baixo da terra, onde ela faz esse molhamento praticamente do lado do sistema radicular da cultura ali presente. Esse é apenas um exemplo de um dos sistemas presentes nesse método de irrigação.
E dentro desse método existe o sistema de subirrigação, no qual o lençol freático ele é mantido a uma profundidade capaz de permitir um fluxo de água adequado à raiz da cultura, e nele a zona radicular é irrigada através do controle do nível do lençol freático. Esse método ele está ligado diretamente a um sistema que é o sistema de drenagem superficial. Agora, você que está aqui acompanhando com a gente, você que gosta bastante dessa parte de irrigação, quer aprender um pouco mais, vou deixar uma dica muito bacana para vocês, que é o super material nosso de métodos e sistemas de irrigação da lavoura. Então, qual você está vendo aqui, que eu estou abordando um pouquinho sobre os principais métodos e sistemas, mas caso você queira se aprofundar mais, aprender de forma mais detalhada sobre todos esses métodos, esses sistemas, como que eles funcionam, quer saber de forma mais detalhada quais são as principais vantagens e desvantagens e o porquê dessas vantagens e dessas desvantagens, a gente recomenda você estar adquirindo esse super material. Ah, e como que eu faço para adquirir esse super material? Primeiro link aqui na descrição. Só está acessando ele, só está acessando o link que você já vai ser direcionado lá, onde vai ter todas as informações e é facinho para você estar adquirindo. Então, não perca tempo, é um super material e junto com ele tem muitos benefícios. Então, adquirindo ele, você vai receber dentro dele, você vai aprender os métodos mais eficientes da irrigação, você vai aprender também a questão da fertirrigação, você vai ter um estudo totalmente aplicado ao produtor rural, e além disso, você vai receber junto com o material uma super planilha de monitoramento para a lâmina de irrigação, para você não ter mais desperdício na sua irrigação. Lá você vai preencher tudo certinho e você vai ter um controle total da sua irrigação. E o melhor ainda, adquirindo esse super material, você recebe um super certificado. Então, adquirindo um material, depois de 7 dias, você pode estar solicitando seu certificado autenticado ali. Então, ele pode ser utilizado ali como uma qualificação para o seu currículo. E ele vem com horas. Então, para você que está na faculdade, às vezes precisa de horas complementares ali, ele serve para você também. Beleza? Então, não perca tempo. Primeiro link aqui na descrição, acessa que você não vai se arrepender. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora eu vou falar em relação às estratégias. Para reduzir os custos da produção e economizar água, uma excelente estratégia é a utilização de um déficit hídrico controlado na irrigação. Só que esse tipo de manejo ele pode ser feito em determinadas fases e com monitoramento para não afetar os componentes da produção. E a irrigação plena também é uma alternativa. O que é basicamente? Ela consiste em irrigar a lavoura para suprir 100% da necessidade de água da planta e manter o solo sempre no ponto da sua capacidade de campo. Só que para isso é preciso muito cuidado para não irrigar mais água do que o solo é capaz de armazenar, ou seja, deve-se ter um cuidado a você estar botando essa estratégia em prática na sua lavoura. Então, o adequado é sempre você estar pesquisando bem, consultar um engenheiro agrônomo para ele estar te explicando melhor como você pode realizar isso da melhor maneira possível na sua lavoura. E também tem os principais desafios da agricultura irrigada. Entre os principais desafios, a irrigação ela se caracteriza ela é fundamental, na verdade, para o aumento da oferta de alimento e também para a segurança alimentar e nutricional de toda a população mundial. Só que o principal desafio da agricultura irrigada é produzir mais alimento utilizando menos água, visto que a água é um recurso cada vez mais limitado. A gente ouve cada dia mais que a água está se limitando, então a gente tem que procurar cada vez mais buscar produzir mais com uma menor quantidade de água. Então é por isso que surge cada vez mais ferramentas, métodos, sistemas ali para tentar suprir essa necessidade, só que utilizando cada vez uma menor fração de água. Ou seja, você vai estar ali produzindo mais, mas também contribuindo com a questão do meio ambiente. E em locais com pouca disponibilidade hídrica, por exemplo, os desafios eles são ainda maiores. Por isso, o uso racional, sustentável, o aumento da eficiência
dos métodos e sistemas já existentes, eles precisam fazer parte do planejamento dos irrigantes. Afinal, a irrigação ela precisa ser feita com base na necessidade hídrica da planta e não na disponibilidade de água que você crê. E além disso também são caracterizados como os desafios, por exemplo, a escolha do melhor método e sistema ali para a sua lavoura, o investimento elevado muitas vezes e os custos operacionais e de manutenção de alguns dos equipamentos, falta de mão de obra especializada, aspectos climáticos, ambientais, sociais, questão da topografia e também os solos e os tipos de culturas que apresentam em cada local. Então é isso. Gostaria de agradecer primeiramente a presença de você aqui. Espero que tenham gostado. Caso surja qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode estar deixando aqui nos comentários. A gente vai ter o prazer de estar respondendo ali, ou quiser deixar uma experiência própria. Deixa aqui se você utiliza o sistema de irrigação na sua lavoura, se você já trabalhou com irrigação, qual o método que você acha mais bacana. Fiquem à vontade, beleza? E não se esqueça de deixar o joinha e estar se inscrevendo aqui no canal também. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.